noite, na paz do Senhor Jesus. Hoje é o dia 2 de setembro, mas eu vou compartilhar com vocês, com os irmãos, com os amigos, a leitura do dia 1º de setembro. Amém? Ela não é grande, mas o Senhor tem nos ensinado bastante e eu vou compartilhar com os irmãos. Vamos começar orando. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos em torno da Tua Palavra. Não porque mereçamos, Senhor, porque nada merecemos, mas pelos Seus méritos, por aquilo que o Senhor fez naquela cruz, salvação a qual não há palavra que possa expressar, e unção e livramentos que não há palavra que possa expressar. Maravilhoso Deus, te agradecemos, fala conosco, Senhor, para a honra, glória e louvor do Teu santo e bendito nome. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. A leitura, o versículo-chave, ele está em Mateus, capítulo 5, versículo 44, que Jesus disse: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Já falamos bastante aqui, não é, nas nossas conversas, sobre amar os inimigos, o tipo de amor, que não é um amor, a gente pensa amor sentimento, é um amor atitude, o perdão, não é aquela coisa, como eu te amo, não, perdão são atitudes de perdão. E aqui, novamente, a gente vai falar sobre a questão dos inimigos, né? E Jesus fala, amem e orem amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Devemos orar por aqueles que nos perseguem, aqueles que não gostam de nós, aqueles que querem nos ver mal, as pessoas que realmente pelejam contra nós. Devemos orar por elas. Devemos orar pelos nossos amigos, pelos nossos amados, pelos nossos queridos e orar pelas pessoas que também não gostam de nós. Olha lá como as coisas de Deus são maravilhosas, né? Nós oramos pelos que amamos e nos amam, mas também oramos por aqueles que nos perseguem. E nós devemos orar e pedir em amor, porque não deixa de ser em amor quando você pede o bem da pessoa, não é? Claro que nós vamos pedir o bem da pessoa, amém? E a referência está em Neemias, capítulo 4, versículo 9. Eu vou ler rapidinho aqui o versículo, é um versículo só, mas eu vou fazer um preâmbulo rápido sobre a questão aqui de Neemias. 4, 9, que diz, porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Tá? Então, eles oraram, né? Primeiro, orar, colocar todas as coisas diante do Senhor, né? E depois eles fizeram vigia de dia e de noite contra os inimigos. O que acontece aqui? O livro de Neemias. O livro de Neemias é uma continuação do livro de Esdras, né? Eu não sou teóloga, mas o que acontece? Lá em livro de Esdras, que é o livro anterior a Neemias, aqui foi quando o povo de Israel foi cativo para a Babilônia. Foi levado cativo e poucos ficaram lá, no caso em Judá, né? Então, eles foram levados cativos, a maioria foi levada cativo, poucos ficaram lá em Jerusalém. E aqui o livro de Esdras começa com a determinação do rei Ciro, né, rei da Pérsia. Então era a Babilônia, depois virou o Medo-Persa, ou seja, foi dividido Média e Persa. Aqui o rei Ciro era o rei da Pérsia. Deus falou com ele, veja lá, Deus falou. Por isso, meu irmão, ontem mesmo foi a mensagem da congregação onde eu estava. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Muitas vezes nós queremos dar uma mãozinha para Deus. E isso, primeiro, eu coloco a carapuça na minha cabeça.
Quantas vezes, meu Deus, eu tento dar uma mãozinha para Deus, eu tentei dar uma mãozinha para Deus, há pouco tempo eu tentei dar uma mãozinha para Deus, né? Como se meu Deus não fosse todo poderoso, maravilhoso, Ele pode todas as coisas, o que Ele quer fazer, Ele vai fazer. Então, lá quando o povo estava sendo levado cativo, o profeta Jeremias profetizou que o Senhor iria trazê-los de volta, que eles iriam ficar em torno de 70 anos e que o Senhor iria trazê-los de volta para a terra dele. Então aqui Deus constrangeu o coração do rei da Pérsia, que Deus falou ao rei da Pérsia, colocou no coração do rei da Pérsia que a casa dele era em Jerusalém e que fosse reconstruída a casa do Senhor em Jerusalém. Olha lá. E o rei da Pérsia foi e enviou Esdras, enviou todos os que eram judeus, os que quiseram participar da reconstrução do templo, com toda a provisão, os utensílios que tinham sido roubados da casa do Senhor, os utensílios de ouro, as bacias, os jarros, sei lá, para a reconstrução. Mas se levantaram-se os inimigos. Então, também é assim na nossa vida. Nós estamos caminhando na bênção, na graça, na provisão, na proteção do Senhor, mas vão se levantar os inimigos, irmãos, porque Jesus mesmo disse: no mundo vocês terão tribulações, mas eu venci o mundo. Jesus disse: assim como eles odiaram a mim, eles odiarão a vocês também. Essa semana, uma das palavras que o Senhor me deu foi exatamente essa, de que Jesus mesmo disse: não pensem que eu vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Vai haver divisão entre mãe e filho, sogra e nora, pai e filho. Por quê? Por causa do reino dos céus. Porque, meus irmãos, os espíritos, eles se discernem, né? Quem tem o Espírito Santo de Deus, tem o Espírito Santo de Deus. Quem não tem o Espírito Santo de Deus, quem tem o Espírito do mundo, tem o Espírito do mundo. E esses espíritos, eles têm influência, assim como o Espírito Santo de Deus tem influência na vida do cristão convertido. Todo cristão, né? Todo cristão, entre aspas, né? O cristão convertido, aquele que realmente vive na unção do Espírito Santo de Deus. Assim como o Espírito Santo tem toda a liberdade de ação, o espírito do mundo, os espíritos do mundo, né? Aí você pergunta, quem são os espíritos do mundo? Meu irmão, quem não tem o Espírito de Deus tem o Espírito do mundo. São os espíritos do mundo que influenciam as potestades que a gente não consegue enxergar. E esses espíritos se discernem. Então, o que acontece? Vão se levantar os inimigos, vai haver levante, vai haver perseguição. Mas Jesus disse: mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então aconteceu isso aqui. Se levantaram os inimigos, fizeram e aconteceram, e etc. E o livro em seguida é Neemias. E exatamente, Neemias era copeiro do rei. E o rei, ele ficou sabendo que Jerusalém estava destruída e que os muros estavam quebrados e o povo estava vivendo em ruínas, e ele ficou muito triste, se entristeceu na presença do rei, era o rei Artaxerxes, e o rei Artaxerxes pergunta a ele, ele fala e consegue a benevolência do rei para que ele fosse lá reconstruir os muros. Então essa parte aqui é exatamente aqui. Os inimigos se levantaram novamente e Neemias, enquanto estava construindo o muro, eles oraram. Primeiro eles oraram. Então, meu irmão, não existe cristão. Isso eu falo primeiro para mim, porque não pense que todos os dias eu estou toda focada para orar. Não é, eu sei a luta. Nós estamos no dia a dia, no trabalho, no estudo, nas coisas do dia a dia, e o nosso foco está aqui, ó, nesse mundo aqui. É um esforço? Mas o Senhor não se entristece porque você se esforça para orar. Ele está vendo que você está o buscando, e isso mostra o interesse, mostra o que anela o seu coração.
Então, não se entristeça por não ter vontade de orar. Não tem problema, não temos vontade de orar, mas vamos lá orar, porque é ali que está o nosso Deus, o nosso Senhor, ali que está aquele que nos guia, que nos orienta, que tem toda a graça e toda a bênção na nossa vida, e é onde está o nosso futuro. Isso aqui é só a passagem, meus irmãos. É só passagem, o nosso futuro está com Ele. E nós precisamos ter uma vida de oração. Então, em primeiro lugar, eles oraram ao Senhor e depois eles colocaram vigias no muro para vigiar os inimigos. Então, quem conhece a passagem vigiar e orar, não é? Nós devemos orar e devemos vigiar, né? Chega uma situação que não é para você, vigia. Isso o Senhor falou comigo. Nessa semana, o Senhor é maravilhoso e santo. Tudo que acontece, o Senhor vem e fala e trata comigo. Então, nós devemos orar, devemos colocar vigia nas nossas portas para que o inimigo não entre. Então, assim, glória a Jesus por isso. Eu fiz aqui até algumas anotações, né? Vamos ver aqui. Ok, pois bem. Tá, e que Jesus, ele não fala para nós, ele fala, sejam prudentes, sejam puros como as pompas. Nessa semana alguém me falou, não sei se foi bom sermos convertidos ao cristianismo, porque o cristianismo deixa as nações, as pessoas muito generosas, benevolentes e não é tão guerreira. Meus irmãos, certo é que a nossa luta, ela não é, nosso reino, nosso mundo não é aqui, nossa herança eterna não é aqui, a nossa nação, aqui nós somos peregrinos, né? A nossa nação, ela é eterna, é com o Senhor, lá é o nosso lugar eterno. Mas aqui nós temos as nossas nações e nós devemos honrar, devemos trabalhar, devemos fazer tudo para contribuir para a nossa sociedade, para a nossa nação, e devemos estar prontos para ajudar a nossa nação, a terra onde nós nascemos e o povo que nós pertencemos. Pelo trabalho, pela seriedade, por tudo. E Jesus não fala para que nós sejamos... não, Jesus disse, sejam puros como as pombas, ou seja, nós devemos ser puros como as pombas, nós não devemos ter as mãos sujas, nós não devemos ser violentos, nós não devemos ser dissimulados, sejam puros, mas sejam astutos como as serpentes. Ou seja, nós devemos ser puros, devemos estar de vestes brancas, mas astutos como as serpentes. Você precisa perceber o mundo como ele está. Você precisa entender. Tem pessoas que pensam, não, já que o meu reino é dos céus, então eu não vou querer saber de nada dessa terra, tá tudo ruim mesmo, eu vou viver só mesmo olhando para o céu. Isso não é assim, irmão. Nós devemos ser atentos como as serpentes, vendo o mundo como está. Primeira atitude, qual é? Orar. Será que se o povo de Deus orasse mais, a coisa não seria um pouquinho melhor? Não é isso? E depois, vigiar. Então, vigiar primeiramente a nós, porque se o mundo está ruim, se o mundo está cheio de opções ruins, e as opções ruins têm se levantado sobre as opções boas, você tem que orar e tem que pedir para que você não caia nessa cilada. Porque se você não estiver atento, você mesmo vai cair nessa cilada e você não vai nem se perceber. Você está achando que não e você já está lá, porque você nem percebeu a situação e a cilada. Então, nós devemos ser puros como as pombas e astutos como as serpentes. Orando e vigiando o tempo todo, para que não caiamos em tentação. Em nome de Jesus.
Obrigada, Senhor, por essa palavra maravilhosa, Senhor. Continue falando conosco, Pai. Nos dê a graça do entendimento, do caminho que devemos andar para teu louvor. Pai, somos a tua igreja, somos o teu corpo na terra. E se o teu corpo está fraco, está caído, não vai haver ação, não vai haver atitude, não vai haver a tua obra feita nesse lugar. Então, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, fala conosco, continua falando conosco, não só o teu Santo Espírito, Senhor. Glorifica o teu nome através das nossas vidas, em nome de Jesus é que te pedimos e te agradecemos. A paz do Senhor Jesus seja contigo e com a tua família. Amém.